Tem algo acontecendo nos bastidores da sua vida. E você sente isso, mesmo sem entender o que mudou. Pessoas que antes te procuravam sumiram. Outras começaram a agir de forma estranha, como se tivessem medo de algo que nem você consegue ver. E o mais estranho, a atmosfera ao seu redor está diferente, mais densa, mais silenciosa, como se alguma coisa invisível estivesse te protegendo, mas também te separando. Você já se perguntou por que certos relacionamentos se desconectam sem explicação? Ou por que de repente quem antes zombava, agora evita até te encarar nos olhos? Isso não é coincidência, é confirmação espiritual. E a verdade é que alguns ao seu redor já sabem o que você ainda não entendeu. Você foi escolhido. E quando isso acontece, não há mais volta. Há um chamado em movimento. E ele está ativando proteção espiritual, bloqueios invisíveis, revelações inesperadas e até consequências espirituais irreversíveis para quem tentou te atingir. Meu nome é Hélio Venturani, sou um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos, e se você chegou até aqui, não foi por acaso. Tem uma blindagem divina em ação, e o que você vai descobrir hoje pode mudar sua forma de enxergar tudo o que tem acontecido à sua volta. Então se inscreva agora no canal para fortalecer essa comunidade de escolhidos, porque o que está vindo vai exigir discernimento, coragem e preparação. A maioria das pessoas acredita que ser protegido espiritualmente significa apenas evitar problemas. Mas quando a proteção alcança o nível 7, não estamos mais falando de evitar dores, mas de ser retirado de situações antes que o caos se manifeste. É como se sua vida fosse colocada em um código secreto, onde só os autorizados podem acessar. E a maioria das pessoas ao seu redor simplesmente não tem esse acesso. O escolhido começa a viver numa outra frequência, onde a interferência humana não tem mais permissão. Essa blindagem espiritual acontece em silêncio, nada de alertas ou sinais visíveis. É como um código que se ativa nos bastidores da sua existência. Acontece enquanto você dorme, enquanto ora, enquanto tenta entender o porquê de certos vínculos estarem se desfazendo. Mas não é abandono, é seleção divina. O universo, regido por princípios espirituais invisíveis, está te retirando de armadilhas antes que elas sequer apareçam. E aqui está a grande virada. A proteção não é mais sobre cortar o mal, é sobre não permitir que ele se aproxime. Pessoas que antes tinham acesso irrestrito à sua vida começam a esbarrar em bloqueios sutis. Suas mensagens não tocam mais, suas palavras não colam, suas intenções não atravessam sua nova atmosfera. E tudo isso não depende da sua força, depende da sua escolha de continuar no caminho do seu chamado. Proteção nível 7 não é sobre defesa, é sobre elevação. É quando Deus decide que você não será apenas alguém que sobrevive aos ataques, mas alguém que nem será mais alvo. Quem olha de fora pode pensar que você está se afastando, se tornando frio, seletivo demais, mas a verdade é outra. Você não está se escondendo, está sendo escondido por algo muito maior que você. E isso tem um preço e um propósito. Quando essa cobertura se instala, não dá mais para viver como antes. Tudo ao seu redor começa a ser filtrado. Pessoas, ambientes, até pensamentos. Sua intuição se torna mais aguçada. Sua alma se recusa a se contaminar. O que antes era tolerado, agora gera desconforto. Essa proteção redefine sua visão. E o que parecia ser apenas uma fase, era o início da sua consagração. Algumas pessoas não mudaram com você, elas mudaram ao redor de você. E isso acontece quando sua energia é elevada, e sua presença começa a revelar o ponto que antes passava despercebido. O que antes era familiar, agora se torna desconfortável para quem não caminha na mesma frequência. O desconforto deles não é com você, é com a consciência que sua presença desperta. Você se tornou um espelho, e nem todo mundo suporta se ver refletido ali. Você já notou aquele olhar estranho, aquele sorriso travado, aquela conversa que antes fluía e agora parece forçada? Não é impressão, é percepção espiritual. Pessoas que antes se sentiam à vontade ao seu lado começam a ficar inquietas, como se tivessem algo a esconder. E na maioria das vezes elas têm,
Só que o que está escondido não é visível a olhos naturais. É revelado na frequência que você carrega agora. A verdade é que seu espírito já sabe quem não deveria mais estar perto. E a resposta vem antes da explicação. A linguagem muda, a conexão se perde, os encontros se tornam raros, as justificativas se tornam esfarrapadas. Tudo parece estranho porque você foi retirado do circuito emocional dessas pessoas. E essa separação foi espiritual, não social. Foi decidida no invisível, antes de chegar no visível. O mais curioso é que alguns vão tentar agir como se nada tivesse mudado, mas mudaram e sabem disso. A tentativa de manter contato é quase sempre movida por culpa, medo ou interesse. Nunca mais por afinidade real. Porque algo os alerta por dentro. Você não é mais acessível como antes. E essa inacessibilidade espiritual cria desconforto. Eles sentem, mas não conseguem explicar. Então, se isso tem acontecido com você, já comenta aqui embaixo. Conta sua experiência. E não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like agora. Porque esse é só o começo de uma revelação que vai mexer com sua visão espiritual. Tem coisa grande acontecendo ao seu redor. E você precisa estar desperto para reconhecer cada sinal. Tem portas que você não trancou, mas mesmo assim, ninguém mais consegue entrar. Isso é sinal de que a sua proteção foi ativada em outro nível. O nível onde o seu acesso é controlado pelo céu. E quando o céu fecha uma porta, meu irmão, ninguém arromba, nem com promessas, nem com lágrimas, nem com lembranças do passado. Deus não fecha portas por orgulho. Ele fecha por amor. A grande questão é que muitas vezes você ainda sente a tentação de abrir essas portas. Afinal, tem memórias, sentimentos, histórias, mas algo dentro de você trava. É como se sua alma dissesse: não, não é mais aqui, não é mais com essa pessoa, não é mais esse ciclo. Isso se chama discernimento espiritual. E ele começa a operar mais forte quando sua missão está prestes a crescer. E temeis. Quando Deus fecha uma porta, não adianta bater, não adianta insistir, não adianta correr atrás. O que era acessível se torna inacessível. O que era familiar se torna estranho. O que antes tocava sua alma, agora soa vazio. Não é que você endureceu, é que você despertou. E o despertar traz com ele o distanciamento necessário para proteger o que está nascendo dentro de você. A maioria não entende isso. Confunde distância com desprezo, mas a verdade é que Deus está te protegendo de ser tocado por mãos que não foram consagradas para te abençoar. A porta fechada é o limite divino que separa o passado da promessa. É o não que salva, é o silêncio que cura. E só quem já tentou voltar para algo que Deus já selou entende o peso desse bloqueio invisível. Portanto, se você sente que certas portas fecharam de forma definitiva, entenda, você não perdeu acesso, você foi realocado. Não há erro nisso. Há redenção. E o que está vindo exige espaços limpos, alianças verdadeiras e ambientes espiritualmente saudáveis. E isso só é possível quando as portas erradas não abrem mais. Mesmo em silêncio, algumas pessoas já entenderam que o acesso que tinham a você foi revogado. Elas não precisam de um aviso claro. Elas sentem que as palavras não têm mais o mesmo efeito, que as provocações não geram mais reação, que o controle que tinham evaporou. E isso as perturba, mesmo que nunca admitam em voz alta. Você já percebeu como algumas pessoas ficam inquietas quando você está calmo? Como tentam forçar um sorriso, puxar um assunto, se aproximar do nada? Isso não é afeto, é culpa disfarçada, é o incômodo de quem percebe que perdeu algo valioso e não sabe como recuperar. Só que a verdade é simples, não tem mais volta. O que foi rompido espiritualmente não se reconstrói na força da insistência. Alguns tentam se justificar com pequenas gentilezas, outros preferem te ignorar completamente. Mas no fundo, todos sabem que algo mudou, e não foi você quem mudou. Foi a sua energia que subiu, foi sua blindagem que aumentou. Foi sua presença que se tornou sagrada demais para ser tocada por intenções duvidosas. E isso é sentido, mesmo que não seja falado. Não se surpreenda se eles tentarem voltar como se nada tivesse acontecido. É padrão. Tentam testar o terreno
medir sua vulnerabilidade, sondar sua resposta, mas o acesso foi cortado. E quem tenta reabrir portas seladas espiritualmente, acaba esbarrando em resistência divina. Aquela sensação de que o ambiente está pesado, muitas vezes é só o sistema espiritual dizendo acesso negado. E é justamente nesse momento que você percebe o quanto evoluiu, porque não sente mais necessidade de explicar, nem de confrontar. O que foi espiritual não precisa de argumento. A sua paz se tornou o escudo, e o silêncio, a resposta. Eles sabem que perderam. E saber disso já os corrói por dentro mais do que qualquer palavra sua poderia fazer. Se essa mensagem tocou o seu coração de alguma forma, eu te convido a fazer um gesto simples, mas muito poderoso. Logo abaixo do vídeo, nas opções do YouTube, tem um botão escrito Valeu. Quando você clica ali, você ajuda esse canal a continuar de pé, trazendo mais conteúdos que despertam, fortalecem e direcionam espiritualmente quem está em busca de respostas. É a sua forma de dizer: isso fez diferença para mim. E o mais bonito é que esse apoio volta para você em forma de mais revelações, mais ensinamentos e mais direção para sua caminhada. Porque o que estamos construindo aqui é uma comunidade de escolhidos que não anda sozinha. E fica comigo, porque na próxima parte você vai entender por que algumas pessoas estão começando a sentir medo da sua presença, mesmo sem você dizer uma única palavra. Você percebeu como certos joguinhos emocionais perderam o efeito? Antes, bastava uma mensagem atravessada, um silêncio forçado ou uma cobrança velada para te desestabilizar. Agora, essas táticas soam vazias, até previsíveis. Isso não é frieza, é discernimento espiritual. Sua sensibilidade foi afiada, e seu espírito parou de negociar com distrações disfarçadas de afeto. A intuição virou um alarme silencioso que dispara antes mesmo da frase terminar. Você reconhece a intenção no tom, sente o desequilíbrio por trás das palavras, enxerga segundas intenções antes mesmo da primeira ser dita. Manipuladores não sabem como agir quando perdem o controle emocional sobre você. E o que mais os desespera é ver que você continua calmo, lúcido e firme. Eles ainda tentam testar, usam culpa, nostalgia, cobrança e até elogios envenenados. Mas a sua blindagem espiritual não responde mais a essas frequências. Você cresceu por dentro. E com isso, as estratégias deles encolheram. A mentira se revela antes da boca se abrir. A manipulação se desmonta no olhar. O ciclo que antes se repetia agora se dissolve antes mesmo de começar. A verdade é que o manipulador não sabe sobreviver sem acesso à sua dúvida, sem sua insegurança. Ele perde o campo de atuação. E agora, quem hesita é ele. Quem está inseguro é ele. Quem teme a reação é ele. Porque você não apenas entendeu o jogo, você saiu da partida e deixou claro, sem precisar dizer nada, que não joga mais onde o amor não é limpo. E o mais lindo disso tudo, você nem precisou confrontar. Foi sua maturidade emocional que os expulsou. Foi sua clareza que trancou a porta. E a ausência de reação que mostrou que a autoridade espiritual agora é sua. O jogo virou. E quem antes brincava com seus sentimentos, agora tropeça nas próprias intenções. Tem gente que nunca esteve com você. Estava perto da sua luz. E agora que você se retirou, essas pessoas começaram a definhar emocionalmente. É como se estivessem conectadas a uma fonte de força que foi desligada sem aviso. Mas a verdade é que você nunca foi o problema. Você era o equilíbrio, a presença que mantinha o ambiente de pé, mesmo sem reconhecimento. Elas tentam seguir como se nada tivesse mudado, mas tudo mudou. O ambiente perdeu o brilho. As conversas perderam profundidade. A vida delas entrou numa espécie de escuridão emocional que elas não conseguem explicar. E quanto mais tentam simular normalidade, mais vazio tudo parece. Porque sua energia não era só companhia. Iradat, você era aquele que ouvia, que acolhia, que levantava. Mas agora, tudo isso foi retirado. E com a sua saída, o caos voltou a reinar. Situações desorganizadas, relacionamentos desfeitos, decisões confusas. Não porque você era um salvador, mas porque sua presença trazia ordem. E Isam ela, tudo se desnivela.
e eles sabem disso, mesmo que não queiram admitir. Alguns tentam substituir, procuram pessoas que os tratem como você tratava, mas não conseguem, porque sua energia é única, e tentar réplica lá só aumenta a dor da perda. A ausência pesa mais do que qualquer presença forçada, e isso se torna um lembrete constante de que o que tinham foi desperdiçado. Não porque você desapareceu, mas porque eles nunca souberam te valorizar. Você não saiu por orgulho, saiu por proteção. E quem viveu às custas da sua força, agora sente o colapso. Não por maldade, mas por consequência. E cada silêncio seu ecoa mais alto do que qualquer discurso. Porque agora a lição não vem da sua boca, vem da sua ausência. E ela ensina o que sua presença tentou ensinar por tanto tempo. É estranho pensar que sua ausência pode ser mais impactante que a sua presença. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Quando você saiu de cena, o que parecia pequeno revelou seu verdadeiro tamanho. A paz que você trazia, a firmeza que você sustentava, a esperança que você carregava, tudo isso ficou escancarado no silêncio. As pessoas que te subestimaram agora convivem com o vazio que você deixou. E não é qualquer vazio, é um espaço que grita, que lembra, que cobra. Elas tentam preencher com distrações, com outros relacionamentos, com orgulho, mas o incômodo permanece. Porque o que você oferecia não se compra, não se força, não se simula. Sua presença era dom, era alívio. Você era a estrutura emocional de ambientes caóticos. Era paz no meio da tempestade. E agora que saiu, tudo range, tudo balança, tudo revela o quanto dependiam de você. Mesmo dizendo o contrário, a ausência virou espelho. E esse reflexo dói, porque mostra o quanto estavam cegos, enquanto ainda te tinham por perto. O mais forte é perceber que essa ausência não foi uma vingança, foi uma evolução. Você não saiu para machucar, saiu para crescer, saiu para preservar o que ainda restava de você. E quem te interpretou mal agora percebe que o que mais machuca não é sua saída, é a consciência de que perderam algo precioso por pura negligência espiritual. Agora o que resta para eles é lidar com esse eco, um eco que repete o que você sempre mostrou. Você era escolha divina, não acaso. E quem trata algo sagrado como comum, um dia sente o peso do que perdeu, e sente com força, porque essa ausência não some, ela ensina, e a lição não tem fim. Uma das provas mais claras de que sua proteção espiritual está ativa é quando as máscaras começam a cair, sem você fazer nada. De repente, conversas vêm à tona, segredos se revelam sem aviso, pessoas escorregam nas próprias palavras, informações surgem em lugares inesperados, e tudo o que estava escondido começa a vazar. Você não procurou saber, não foi atrás, não investigou, mas mesmo assim, a verdade encontrou você. E isso não é acaso, é consequência da sua elevação espiritual. Quando a sua energia sobe, o ambiente espiritual se torna claro demais para esconder mentiras. A luz que te cobre expõe o que estava nas sombras, sem que você precise tocar em nada. Pessoas que tramaram contra você, que mentiram, que manipularam, agora tropeçam em suas próprias tramas. Uma palavra mal colocada, um comentário que entrega demais, um deslize sutil, tudo começa a se conectar, e a máscara vai escorregando. A atuação acaba, e o que sobra é a verdade nua, inevitável, pesada, mas necessária. O mais inquietante para quem mentiu é perceber que não é você quem está expondo, é a própria vida, é o universo, Deus, o plano espiritual, trabalhando em silêncio, revelando tudo, colocando luz onde antes havia escuridão. E isso gera medo, porque se escondiam na confiança de que você nunca saberia. Agora vivem a insegurança de saberem que tudo pode vir à tona. A qualquer momento, essa fase é silenciosa. Mas porque você assiste em paz, enquanto tudo o que te feriu é exposto. Não para te vingar, mas para te libertar. A verdade sempre vem. E quando ela chega sozinha, sem a sua força, ela vem com mais autoridade. E quando isso acontece,
é sinal de que a sua jornada virou território sagrado, intocável e, acima de tudo, verdadeiro. Alguns ataques não foram impulsivos, foram estudados. Eles observaram seus pontos frágeis, seus silêncios, seus traumas, suas pausas. Esperaram a hora em que você estava mais cansado, mais sensível, mais aberto, e ali plantaram a semente da dor. Não foi descuido, foi estratégia emocional. E por trás do sorriso havia cálculo. Essas pessoas não erraram por acidente. Elas sabiam onde doía, sabiam o que você temia, sabiam que sua força estava em construção e se aproveitaram disso. Testaram limites, forçaram situações, manipularam contextos. Não queriam só ferir, queriam minar sua identidade, fazer você duvidar de si mesmo. E quase conseguiram, mas não contavam com a sua resiliência. Vocanal Caio, você não se entregou, você não virou a versão destruída que eles queriam ver. Você quebrou por dentro, mas soube como se refazer. A dor que causaram não te moldou, ela te revelou. E cada fragmento que você recolheu se tornou mais forte que a versão anterior. Hoje, eles não têm mais esse poder, porque você deixou de dar acesso aos seus pontos vulneráveis. Proteção espiritual não é só barreira contra ataques, é sabedoria sobre quem pode ver suas cicatrizes. Eles te estudaram para te quebrar, mas sem saber, te treinaram para não quebrar mais. Você aprendeu onde fortalecer, e o medo deles agora é que você tenha aprendido demais, porque quem tentou te derrubar estrategicamente agora teme ser visto com clareza. E você enxerga os disfarces, enxerga o padrão. E mais do que tudo, enxerga que a queda que eles planejaram foi o que impulsionou sua ascensão. Eles criaram uma narrativa, fizeram questão de dizer que você era instável, exagerado, difícil, até perigoso. Mas não era você que causava o caos, era sua presença que revelava o que estava desorganizado nos outros. E isso incomoda. Então criaram rótulos para justificar a própria culpa e pintaram você com tintas que não te pertencem. Mas a parte mais dolorosa é que você quase acreditou. Por um tempo, tentou se explicar, se provar, agradar, tentou consertar algo que nem era seu. Mas agora, entende, você nunca foi o vilão da história. Só era uma ameaça para quem precisava de alguém para esconder seus próprios erros. E sua luz expunha demais. O que os assusta hoje não é o que você fala, é o que você não precisa dizer, porque sua vida provou tudo o que eles tentaram negar. Você curou sem atacar, você cresceu sem se justificar, você venceu sem revidar. E isso destrói o roteiro que criaram. O silêncio que você manteve se transformou no grito da verdade. Eles esperavam que você explodisse, que o revidasse, que perdesse o controle. Estavam prontos para apontar o dedo no momento em que você errasse. Mas você não explodiu, você evoluiu, escolheu a maturidade, escolheu não jogar o mesmo jogo. E isso ninguém esperava, porque nada desarma mais um acusador do que o perdão silencioso. Agora, tudo o que resta a eles é conviver com o constrangimento espiritual de ver que a verdade se sustentou sozinha, e que o monstro que tentaram criar nunca existiu. Existia só um escolhido, tentando ser compreendido. E no fim, sua paz se tornou a prova. Uma paz que eles não conseguem mais copiar. Te subestimaram, tentaram sabotar o que você estava construindo. Plantaram mentiras, criaram distrações, dificultaram o caminho. E ainda assim, nada disso funcionou, porque o que é seu, por promessa, não pode ser interrompido por mãos humanas. Seu destino não é um plano, é uma missão. E missão não se anula com fofoca. O que mais os perturba é que quanto mais eles tentavam apagar sua chama, mais forte ela brilhava. Eles esperavam te ver afundando. E cada notícia boa sobre você era um golpe no ego deles, porque perceberam que estavam lutando contra algo que não controlavam, algo que não cede a manipulações. Propósito. O universo continuou abrindo portas. Deus continuou firmando seus passos. E cada avanço seu gritou para eles: a proteção é real. Eles tentaram cortar seus galhos,
mas não sabiam que suas raízes estavam em outro nível. E quando a raiz é espiritual, o florescer é inevitável. Não importa quem tente impedir. Hoje, eles fingem que não veem, mas acompanham tudo, observam de longe, em silêncio, frustrados. Porque cada conquista sua é uma lembrança de que o bloqueio falhou, que a resistência foi inútil e que o escolhido segue de pé, crescendo, caminhando com firmeza. A graça que te cobre não dá brecha para sabotagem. O destino que tentaram atrasar agora os ultrapassa. E o que mais os assusta é que sua luz não vem de você, vem de cima. E não importa o que digam, o que façam, ou o quanto tentem disfarçar, eles sabem, você está protegido. E isso não pode ser revogado. Durante um tempo, tentaram te apagar. Te reduzia. Não suportavam a sua luz, porque ela confrontava a escuridão que eles alimentavam. Faziam questão de te ignorar em público, diminuir suas conquistas, distorcer suas palavras. Mas hoje, é impossível negar o brilho que te envolve, porque não é seu, é divino. O mesmo Deus que eles diziam que não estava com você, agora te exalta. E faz isso de forma pública, visível e inegável. Sua vitória virou testemunho, sua cura virou prova, sua trajetória virou mensagem viva de que ninguém apaga quem foi chamado por Deus. A glória dele brilha através da sua jornada. Eles tentaram te reduzir a rótulos, tentaram te desacreditar, mas nada disso segurou o que estava vindo sobre você, porque o favor de Deus não se explica, se vive. E hoje, quem duvidou, quem zombou, quem se afastou, assiste de longe o que não consegue mais alcançar, porque a bênção é real. E o mais bonito de tudo, você não precisou humilhar ninguém, não precisou se vingar, não precisou se justificar, porque a justiça divina se encarregou de te levantar de forma tão clara que até os céticos ficaram sem palavras. E tudo isso foi só o começo, porque quando Deus ilumina, é para mostrar que o processo valeu. Agora você brilha, mas brilha com propósito, brilha com leveza, brilha porque o céu decidiu te colocar como sinal, e quem tentou apagar sua luz, hoje vive na sombra da própria incredulidade, porque o que te cobre não é fama, nem força, é graça. E graça, ninguém rouba. Eles agiam como se você fosse o dependente, como se estivesse implorando por presença, por atenção, por validação. Mas o tempo revelou o contrário. Quem realmente dependia de alguém eram eles. Dependiam da sua escuta, do seu acolhimento, da sua estabilidade emocional. Sua energia era o centro, mesmo que não reconhecessem isso. Você sustentava a paz deles, regulava o clima dos encontros, era o ombro, a palavra, o equilíbrio. Mas como se acostumaram com isso, acharam que era obrigação sua. Não era, era escolha. E quando você parou de escolher, eles perderam o chão, porque perceberam que nunca foram tão fortes quanto pensavam. E não é que você fez falta apenas como presença física. Você fez falta como fonte, porque algumas pessoas não querem te amar, querem te usar como âncora emocional, querem se abastecer da sua força enquanto escondem a própria fraqueza. E quando você se retirou, a fraqueza veio à tona. A verdade é que você nunca foi carente, era generoso, não era dependente, era disponível, mas eles confundiram disponibilidade com submissão. E quando você se posicionou, viram que estavam diante de alguém que carregava um valor que não sabiam medir. A perda deles foi um choque de realidade. Agora vivem tentando encontrar em outros lugares o que só você oferecia, mas não encontram, porque você não era uma fase, era um ponto de virada, era um presente de Deus, que só fica onde é honrado. E quem não soube valorizar, agora entende o quanto precisava de você, mas entendeu tarde demais. Antes, era sua presença que incomodava, sua luz, sua firmeza, sua visão. Mas agora, o que realmente assusta é sua inacessibilidade. Você não está mais disponível da mesma forma, não responde do mesmo jeito, não participa dos mesmos ciclos. Sua ausência se tornou um escudo, e isso gera desconforto. Eles não sabem mais como se aproximar. Tudo parece frio,
distante, misterioso, mas não é indiferença, é proteção. Sua energia agora tem filtros, tem portas, tem vigilância espiritual. E quem não tem a chave certa, não entra mais. Isso assusta, porque significa que eles perderam algo valioso. As tentativas de reconexão soam forçadas, as conversas não fluem, os encontros não têm mais aquela leveza, porque algo mudou no ambiente. Você não está mais no mesmo lugar emocional, evoluiu, cresceu, e essa nova versão não permite aproximações sem propósito. Isso é discernimento, é maturidade. Eles sentem que o clima está diferente, sentem que algo os impede de voltar, mas não conseguem nomear o que é, e isso inquieta, porque não é você bloqueando com atitudes, é o mundo espiritual dizendo não mais. Sua proteção virou sinal de que você foi elevado, e quem não acompanhou ficou para trás. Agora, o medo deles não é que você os confronte, é que você continue, porque cada passo seu confirma que a conexão se encerrou, e que a nova fase é reservada, silenciosa, e acima de tudo, sagrada. Não tem mais como esconder. O favor de Deus repousa sobre você, e isso incomoda quem esperava te ver apagado, porque o que te envolve agora é visível, as portas que se abrem, as palavras que fluem, a paz que permanece. Tudo isso grita que você carrega algo que não pode ser fabricado. Seu testemunho não vem só de vitórias, vem de cicatrizes, de lutas que ninguém viu, de lágrimas que só Deus recolheu. E por isso sua luz incomoda, porque ela não é comum, ela é construída, forjada no secreto, honrada no público e protegida no invisível. Pessoas que antes duvidavam agora tentam copiar, mas não conseguem, porque o que você carrega não vem de esforço humano, vem de aliança, vem de consagração, vem de escolha divina. E isso ninguém imita, por mais que tentem, por mais que finjam, o verdadeiro sempre se destaca. E o mais curioso, quanto mais tentam te desmerecer, mais Deus te levanta. Quanto mais tentam te ignorar, mais você brilha. É como se o céu dissesse: ninguém vai apagar o que eu tô fazendo aqui. Sua caminhada virou vitrine do que Deus pode fazer com alguém que não desiste no deserto. Agora cada passo seu é uma declaração silenciosa de que você está guardado. Não apenas protegido contra o mal, mas promovido, exposto, revelado, como sinal vivo do favor divino. E isso ninguém consegue parar. Não tem mais como esconder. O favor de Deus repousa sobre você. E isso incomoda quem esperava te ver apagado, porque o que te envolve agora é visível. As portas que se abrem, as palavras que fluem, a paz que permanece. Tudo isso grita que você carrega algo que não pode ser fabricado. Seu testemunho não vem só de vitórias, vem de cicatrizes, de lutas que ninguém viu, de lágrimas que só Deus recolheu. E por isso sua luz incomoda, porque ela não é comum. Ela é construída, forjada no secreto, honrada no público e protegida no invisível. Pessoas que antes duvidavam agora tentam copiar, mas não conseguem, porque o que você carrega não vem de esforço humano, vem de aliança, vem de consagração, vem de escolha divina. E isso ninguém imita, por mais que tentem, por mais que finjam, o verdadeiro sempre se destaca. E o mais curioso, quanto mais tentam te desmerecer, mais Deus te levanta. Quanto mais tentam te ignorar, mais você brilha. É como se o céu dissesse: ninguém vai apagar o que eu tô fazendo aqui. Sua caminhada virou vitrine do que Deus pode fazer com alguém que não desiste no deserto. Agora, cada passo seu é uma declaração silenciosa de que você está guardado. Não apenas protegido contra o mal, mas promovido, exposto, revelado, como sinal vivo do favor divino. E isso ninguém consegue parar. Você chegou até aqui, e isso não foi por acaso. Algo dentro de você reconheceu cada palavra, cada verdade, cada sinal. Porque no fundo, Voca já sábia, há um chamado sobre a sua vida. E o que muitos interpretaram como rejeição era proteção divina. O afastamento, o silêncio, as portas que se fecharam, tudo fazia parte de um plano muito maior. Você está sendo separado, blindado, reposicionado. E agora que entendeu isso, precisa decidir o que vai fazer com essa clareza. Então,
Se essa mensagem falou com você, deixa seu comentário aqui embaixo. Compartilha o que você sentiu. Fortaleça essa comunidade se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Se quiser contribuir com esse trabalho, clique no botão "Valeu" logo abaixo do vídeo e ajude essa mensagem a alcançar mais escolhidos como você. E me responde uma coisa: será que você realmente conhece o poder da proteção espiritual que carrega? Ou tudo isso que vivenciou até agora foi só o início de algo ainda mais profundo?